da palavra de Deus, Salmo de número 1, diz assim o Salmo 1: Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Leia o versículo 3 em voz alta. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem. Continue. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Gostaria que uma das crianças fizesse a oração inicial. Maria Júlia. Senhor, obrigada por mais um dia, obrigada por tudo, obrigada por tudo. Abençoe todo mundo que veio, quem não conseguiu vir hoje na igreja. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Salmo 1. Crianças, não comecem a desenhar não, esperem, que eu vou dar uma orientação para vocês. Esperem um pouquinho, que eu vou pedir para vocês fazerem 4 desenhos. E 4 nessa folha, vocês vão ter que fazer numa folha 4 desenhos, vocês vão dar um jeito aí. Mas vocês são habilidosos. Tá, se precisar de mais folha, eu vou pedir aos diáconos que fiquem apostos aqui com uma resma de 500 folhas. E vamos... Tá, agora fica aí, depois... Irmão, o Salmo 1 é o primeiro salmo do Saltério. Nós não falamos... Saltério é o conjunto dos salmos. E também não falamos Salmo capítulo 1 ou 2. Nós falamos o Salmo 1 ou Salmo 2. E ele fala algo que eu resumi numa frase aqui que diz o seguinte: diferentes escolhas levam a diferentes caminhos. Diferentes caminhos conduzem a diferentes destinos. Vou ler novamente. Diferentes escolhas levam a diferentes caminhos. Diferentes caminhos conduzem a diferentes destinos. As escolhas que tomamos hoje influenciam a vida que viveremos amanhã e até mesmo o destino eterno que nós teremos tem influência nas decisões que nós tomamos enquanto pisamos sobre essa terra. O reformador João Calvino, comentando esse salmo, ele diz que a suma e a substância de todo o salmo, Salmo 1, consiste em que são bem-aventurados os que aplicam seus corações a buscar a sabedoria celestial, ao passo que os profanos, desprezadores de Deus, ainda que por algum tempo se julguem felizes, por fim terão o mais miserável fim. Então, João Calvino chama atenção para essa substância, essa suma do Salmo 1, que é a distinção entre os piedosos, aqueles que amam e temem a Deus, e aqueles que o rejeitam. E aí, o diácono Valquino não está hoje aqui, porque ele está trabalhando na freguesia, né? Ele trabalha alguns domingos, ele está de plantão, mas ele gosta de dividir em três pontos, mas como fez no domingo passado pela manhã, uma mensagem muito abençoadora sobre a igreja em Atos 2, mas eu não vou dividir em 3 pontos, mas quero fazer 4 perguntas a partir desse salmo. A primeira é: quem são os seus conselheiros? A segunda: o que te dá alegria? A terceira: você tem dado fruto? E a quarta: qual destino você deseja ter? Crianças, prestem bem atenção, porque vocês vão desenhar a partir dessas perguntas. A primeira é: quem são os seus conselheiros? Quem tem dado conselho a vocês? O que te dá alegria? Você... Ai, que bom. Você tem dado fruto? E qual destino você deseja ter? Então, a partir dessas 4 perguntas, nós vamos atravessar todo o Salmo 1, e eu quero que cada criança faça um desenho, e eu quero ver o desenho que vocês vão fazer ao final, para nós juntos refletirmos, como fizemos da outra vez, que no final as crianças me entregaram os desenhos, eu fiquei muito feliz. Não me entregaram, vocês vão levar de volta, mas me mostraram, e isso foi muito bom. Irmãos, quem são os seus conselheiros? O primeiro versículo que nós vamos nos basear, e eu quero que vocês desenhem isso: quem te dá conselho? Quem instrui vocês? É a televisão, é a Bíblia, é seu pai, é sua mãe. Vocês podem desenhar do jeito que vocês quiserem. Vocês podem fazer um microfone, vocês podem fazer um desenho, do jeito que vocês acharem melhor. Vocês podem desenhar. Qualquer dúvida, fale ali com a tia Nathalie, com o diácono Marquinhos, que eles vão orientar vocês. Mas, para toda a igreja, quem tem sido o seu conselheiro?
Eu achei pertinente essa mensagem no início de ano, no primeiro domingo do ano, que muitas vezes no início do ano a gente faz planos, faz projetos, a gente planeja coisas. Perdoem a minha falta de... eu não sou muito... Como falei, o que muda do dia 31 para o dia 1º? Nada, só que você acorda mais tarde, mais cansado e com um pouco mais de quilos no dia seguinte. Na prática não muda nada, mas vale, né, você refletir um pouquinho sobre os planos e, de repente, fazer planejamentos para o ano que está iniciando. E a primeira coisa, quem são os seus conselheiros? Quem tem, com perdão da expressão, feito a sua cabeça? Quem tem te influenciado para que você tome as suas decisões? O salmista diz aqui, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no conselho dos pecadores, no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Vocês podem colocar, crianças, desenhar, por exemplo, uma Bíblia. Se a Bíblia tem sido o seu conselheiro, se os seus pais, se os louvores têm influenciado vocês podem desenhar também. Fiquem à vontade. Mas você, adulto, quem tem influenciado as decisões da sua vida? E é claro aqui, no Salmo, a palavra que foi traduzida a Septuaginta é a tradução do Antigo Testamento para o grego. E nessa tradução, a palavra usada para bem-aventurado é Makarios, que é a mesma palavra no grego usada lá em Mateus 5, no Sermão da Montanha, quando Jesus fala bem-aventurados, as 8 bem-aventuranças que você encontra lá. Então, é uma palavra que ressalta a alegria. Bem-aventurados, aqui no hebraico, talvez ficasse mais, uma tradução melhor, tivesse uma exclamação, bem-aventurado. É para chamar a atenção como é feliz aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Há claramente aqui uma progressão, que a primeira pessoa ouve o conselho, depois ela anda no caminho e, por fim, está na roda dos escarnecedores. Ninguém que está vivendo uma vida santa, ninguém que está vivendo uma vida que agrada a Deus, ninguém que está vivendo uma vida buscando honrar a Deus, chega de uma hora para outra e se vê numa roda de um botequim, com beberrões, se vê num prostíbulo. Normalmente a gente vai se afastando aos poucos. E isso começa pelo ouvir. Você ouve conselhos que te afastam dos caminhos de Deus, você começa a andar no caminho dos pecadores e, por fim, você se vê na roda dos escarnecedores. João Calvino, vou citá-lo mais algumas vezes, ele fala que o mundo está saturado de corrupção mortífera. O primeiro passo para se viver bem consiste, diz Calvino, em renunciar à companhia dos ímpios. De outra sorte, é inevitável que nos contaminemos com sua própria poluição. Não quer dizer que você não possa ter nenhum contato com não cristãos, pois se assim fosse, a gente teria que sair do mundo. Mas cuidado com quem te dá conselho, com quem te chama para caminhar nos seus caminhos e com quem você se assenta na roda dos escarnecedores, se você fizer isso. Porque esse mundo está imerso numa corrupção terrível. João Calvino diz também assim, tendo uma vez começado a dar ouvidos ao mau conselho, Satanás os conduz passo a passo a um desvio mais acentuado, até que se lancem de ponta cabeça em franca transgressão. O que Calvino está dizendo? O diabo, Satanás, ele quer que você ouça maus conselhos para que ele te desvie dos caminhos e te leve à ruína longe do Senhor. Então, bem-aventurado aquele que não anda. O Salmo começa com uma negativa, não anda no conselho dos ímpios. Então, primeiro ponto, quem tem sido os seus conselheiros? Por exemplo, eu tenho pensado em como a gente precisa orientar os nossos jovens e adolescentes acerca das companhias que eles têm, acerca das pessoas com quem eles andam, acerca das amizades que eles têm. Isso é muito importante, irmãos. Procure saber com quem seu filho tem andado, quem sua filha tem conversado, quem são suas influências, seja amigos de escola, seja amigos de condomínio, seja influências na internet, o que ele está assistindo no YouTube ou em algum canal assim. Porque antigamente, irmãos, dos dias de Calvino, ou não há tanto tempo atrás, mas há 200, há 100 anos, há 50, 40 anos atrás, a influência dos ímpios se limitava à rua. Você tinha que ir para a rua para ouvir o conselho dos ímpios, para andar nos seus caminhos e para sentar na sua roda. Mas hoje basta você apertar um botão. A impiedade, hoje, facilmente entra nos nossos lares, por meio de um celular, por meio de uma televisão. Então, tome muito cuidado com o que tem adentrado a sua casa. A internet tem muita coisa boa, irmãos. Eu penso que a internet é como um cartão de crédito. Tem gente que acha que o cristão não deve usar cartão de crédito, e eu respeito se você pensa assim. Eu já penso que ele pode ser útil se ele for um servo seu.
Se ele servir a você, por exemplo, você quer comprar uma compra alta, você não tem o dinheiro, você parcela, possibilita, como fizemos, por exemplo, quando compramos esse ar-condicionado aqui da frente, ou de lá, não tínhamos o valor ou a mesa de som, não tínhamos 10 mil reais para comprar uma mesa de som, parcelamos, e aí foi viável comprar, e o cartão de crédito foi um bom servo para nós naquele momento. Mas se ele se tornar o seu mestre, você está perdido. Você começa a não pagar a fatura do cartão inteira, você começa a acumular juros, você vai ter problemas muito sérios. Então, cuidado com as suas finanças nesse novo ano. Cuidado como você tem gastado o seu dinheiro. Procure ter uma reserva de emergência. Aprendemos isso no ano passado. Procure não gastar mais do que você ganha. Procure equilibrar suas contas. Se necessário, tenha condições de gerar um recurso extra. E, de semelhante forma, eu entendo que a televisão, a internet é assim. Se ela for uma serva sua, você tiver com o controle, literalmente, das suas mãos, isso aqui eu não assisto, isso me ofende, isso distrai a minha cabeça, e eu vou e desligo. Ela pode te servir, ter boas pregações, bons louvores, boas séries, bons filmes que vão trazer algum ensino. Agora, se você se deixar dominar pela tecnologia, você pode se perder facilmente. Então, quem tem sido os seus conselheiros? Antigamente, alguém para estar na roda dos escarnecedores tinha que ir para uma boate, tinha que ir para um bar, tinha que ir para um prostíbulo. Hoje, basta ligar a televisão, que está cheia de iniquidade dentro da sua casa, dentro da sua sala, às vezes dentro do seu quarto. Então, cuidado com isso, porque quem segue os conselhos, anda no caminho, nas veredas dos pecadores, se assenta na roda dos escarnecedores, segundo as Escrituras, não é alguém bem-aventurado. Segunda pergunta, o que te dá alegria? Eu pergunto às crianças, e a segunda parte que eu gostaria que elas desenhassem, o que te dá alegria? O que te dá prazer? O versículo 2 diz, pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A lei do Senhor aqui, nós entendemos que não se limita aos 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá, os livros de Moisés, mas a toda a palavra de Deus. Então, bem-aventurado, feliz é aquele que não segue o conselho dos ímpios, não anda nos seus caminhos, nem senta na roda dos escarnecedores, mas tem prazer. E aqui, irmãos, algo muito importante ser observado, porque quando você tem prazer nas coisas de Deus, quando você ama a palavra de Deus, quando você ama a oração, tudo se torna diferente. Não é assim quando nós queremos muito alguma coisa? Quando você deseja muito adquirir alguma coisa, ou fazer uma viagem, às vezes você se sacrifica, às vezes a pessoa tem aquela viagem dos sonhos, e aí pega horas, dias dentro de um ônibus, ou então pega um avião e faz escala e fica horas no aeroporto, mas não tem problema, porque eu estou indo para a viagem que eu quero fazer. Quando a gente tem prazer em alguma coisa, tudo se torna diferente. Você tem tido prazer na palavra de Deus? O que te dá alegria? Precisamos pensar sobre isso. Temos feito um plano de leitura, que a leitura é bem suave. É muito mais leve do que a maioria dos planos de leitura, que muitos planos de leitura são em 1 ano. A gente está fazendo em 2 anos, mesmo repetindo o Novo Testamento e alguns livros do Antigo. Mas é uma leitura tranquila. E o que te impede, talvez, de fazer essa ou outra leitura ou ter contato com a palavra de Deus? Será o tempo? Tantas pessoas gastam tanto tempo nas redes sociais. John Piper disse que no juízo final, as redes sociais serão uma prova de que a nossa falta de dedicação à palavra e à oração não era por falta de tempo. Parece que a média de uso das redes sociais no Brasil passa de 3 ou 4 horas por dia, se não mais. Quantas horas você tem se dedicado a isso que é configurado? Ano passado tivemos um major do Exército aqui, que é da área de tecnologia da informação, Major Carlos, e ele trabalha com programação, ele é muito especializado, e ele falava que os programas aqui, por trás disso, tem alguém que concebeu isso. E os engenheiros, né, Rafael? Rafael é da área também. Os engenheiros que concebem, os algoritmos que estão aqui por trás, são feitos de forma a prender a sua atenção. Aquele, é rio o nome daquele negócio que fica passando? É infinito, feed infinito. Então, aquilo ali, o fato de ser infinito e ter coisas curtas é para prender a tua atenção. Não vou pedir para você levantar a mão para ninguém ficar envergonhado, mas já aconteceu contigo de você parar assim, vou dar só uma olhadinha no Facebook, ou no Instagram, ou no TikTok, vou ver 5 minutos, e daqui a pouco passou meia hora, daqui a pouco passou 1 hora. Isso aconteceu? Não levante a mão, não precisa não. Também se eu pedir, vai todo mundo levantar a mão, até eu. Então, vamos deixar quieto. Mas isso não é aleatório, irmãos. Isso é feito para ser assim. Há engenheiros brilhantes, né, Rafael? Pessoa da área de TI com uma cabeça assim, muito privilegiada, uma mente brilhante, que programam esse negócio para cativar a sua atenção. Então, cuidado. Então, não temos 1 hora para ficar no TikTok, 2 horas para ficar no Instagram. Eu não, porque vocês sabem que eu não tenho nada disso. Só tenho o WhatsApp e Telegram, porque eu preciso falar com as pessoas. Mas você gasta horas do seu dia nisso e não tem... Você faz essa leitura bíblica aqui, devagar em 20 minutos. For ler um pouquinho mais rápido, menos. Você não tem 20 minutos no dia para se dedicar à palavra de Deus?
Por quê? Porque você não tem prazer na palavra de Deus. A resposta é simples. Você tem prazer em ficar rodando o feed do Instagram, mas não tem prazer em ler a palavra de Deus. Tem algo errado com a sua alma, se esse é o seu caso, meu irmão. Esse é o seu caso, minha irmã. Porque temos que ter prazer nas coisas do alto. Temos que ter prazer na oração. Claro que nem todo dia você vai estar animado para gastar tempo em oração. Às vezes você está cansado, você está atribulado, você está afligido. Passamos por isso, todos nós passamos. Mas nós precisamos ter prazer nas coisas de Deus. Quando isso acontece, tudo muda, irmãos. Outro dia eu conversava com uma pessoa sobre essas novelas bíblicas que são expostas por aí. E falava com a pessoa, eles engrossam muito ali, né, botam muita água no feijão para render. Então, uma história que na Bíblia tem 2 páginas, leva, sei lá, 20 capítulos de novela, sei lá, estou chutando aqui. Não estou dizendo que é pecado você assistir, você precisa ter discernimento. O problema é que muitas pessoas entendem que isso é a sua porção de Bíblia por dia. Assistir 1 hora de novela bíblica, estou aprendendo da Bíblia. Não está. Por vezes você pode até estar desaprendendo. Então, faça um exame. Eu gasto quantas horas assistindo televisão? Eu gasto quantas horas assistindo novela bíblica que seja? Séries cristãs? Eu gasto quantas horas sentado, lendo a Bíblia e orando? Se a diferença for muito grande, meu irmão, você pode estar morrendo espiritualmente se já não estiver morto. Acorde enquanto é tempo. Precisamos ter prazer na palavra de Deus. Se não tivermos prazer em ler, em orar, em cantar essas palavras, essa palavra tem algo errado com a nossa alma, irmãos. As telas, elas, como cartão de crédito, podem ser um bom servo, mas quando se tornam mestre, elas destroem a nossa vida espiritual. Tome o controle da sua vida em suas mãos novamente, por assim dizer. Fale assim, aqui na minha casa a gente vai assistir a certo ponto, a gente vai fazer o culto doméstico. Eu louvo a Deus que lá em casa as crianças têm cobrado o culto doméstico. Papai, a gente não fez, a gente estava muito cansado, a tua mãe dormiu, eu dormi mais cedo, a gente acabou. Mas tenha essa prática, cultue a Deus com a sua família dentro de casa, desligue as telas, sente à mesa, ore com os seus e tenha prazer, irmãos. Quando a gente tem prazer numa coisa, tudo se torna mais fácil. Então, criança, o que tem te dado alegria? Nós somos uma geração muito distraída, irmãos, e por isso somos uma geração fraca espiritualmente. E não vamos ter robustez, o Bispo Walter fala muito sobre isso, não vamos crescer espiritualmente se não nos dedicarmos à palavra e à oração. Pode assistir todas as novelas bíblicas que aparecerem, todos os filmes sobre Jesus, todos os episódios do The Chosen, mas nós precisamos abrir a palavra de Deus, ler, meditar e orar. Eu te desafio uma coisa, se você fizer isso por algum tempo, de repente faça um jejum. Né? Jejum, como vocês sabem, eu creio que jejum bíblico é jejum de comida. Mas, a semelhança de um jejum, se abstenha. Estamos no início do ano, em janeiro eu não vou assistir televisão. Em janeiro morreu. Até o microfone ficou com raiva de mim. O controle ficou com raiva. Foi o controle, tá achando que o controle. Pronto, não é o controle, já tem outro, viu? Então, de repente faça um propósito. Em janeiro eu não vou assistir televisão. Em janeiro eu não vou consultar o Instagram. Você não vai morrer por causa disso, irmãos. Eu confesso que até às vezes eu falo com muitas pessoas pelo WhatsApp, às vezes a Tatiana, minha esposa, fala, larga esse celular aí. Aí eu pensei mesmo, se eu não responder a pessoa naquele momento, responder daqui a meia hora, 1 hora, não faz diferença nenhuma, irmãos. Salvo uma emergência. Se for emergência, a pessoa vai te ligar. Então, faça esse propósito. Em janeiro eu não vou assistir televisão. Ou melhor, até o carnaval, que é em março. Vou passar aí 2 meses me abstendo. Isso é uma sugestão, tá, irmãos? Não é uma regra, nem uma determinação, não. É uma sugestão, se você se vê escravo das telas. E se você tem tido pouco tempo com a palavra de Deus e a oração. Porque aqui, bem-aventurado é quem tem prazer na lei de Deus. E prazer é algo que vem de dentro. Aí o pastor não vai precisar te perturbar toda hora. Vai fazer a leitura bíblica, faça a leitura bíblica, leia, porque você tem prazer, você vai fazer. Agora, quando a gente não tem prazer nas coisas de Deus, a nossa alma espiritualmente está enferma. Terceira pergunta, você tem dado fruto? Reflita sobre o ano que passou. Temos dado fruto para a glória de Deus? Eu louvo a Deus que eu tenho visto aqui na igreja muitos homens e mulheres se lançando para frutificar para Deus. E aí eu deixo as crianças agora desenharem, eles podem desenhar uma árvore, um fruto, desenhar uma frutinha que vocês gostem, pensando num fruto para Deus, aquilo que você concede para Deus. Nós temos dado fruto. Isso eu sei como. E seguindo a linha de pensamento do salmista, quem vai dar fruto? Quem não segue o conselho dos ímpios, não caminha com eles, não senta na roda dos escarnecedores e tem prazer na lei de Deus. Esse bem-aventurado vai dar fruto para Deus. Se nós não nos afastarmos do caminho da impiedade e não tivermos prazer nas coisas de Deus, não vamos dar fruto, irmãos. Não adianta dar R$500 de oferta missionária, não adianta estar em todos os cultos, não adianta
tá na evangelização, como fizemos dia 21 de dezembro, distribuir roupas para as crianças, brinquedos para crianças, né, de comunidades, como fizemos. Não adianta fazer isso se não tivermos prazer nas coisas de Deus e nos afastarmos dos caminhos dos ímpios. Não vamos frutificar para Deus, irmãos. E nós vivemos numa geração muito individualista. As pessoas estão muito mais preocupadas com as suas coisas, com os seus bens, do que com as necessidades do próximo ou com as coisas de Deus. Então, será que temos dado fruto? O versículo 2, nós lemos, fala do prazer está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e noite. E aí, só mais uma coisa, como é que o salmista meditava de dia e noite? Será que ele andava com a Bíblia o tempo todo? Na época não existia celular, então não dá para dizer que ele tinha um celular e ficava andando com o celular, lendo a Bíblia o dia inteiro. Ninguém faz isso, não é possível. Precisamos lavar a roupa, precisamos fazer comida, precisamos trabalhar, precisamos dirigir, precisamos tocar a nossa vida. Como é que ele meditava na Bíblia o dia e noite, como diz na palavra? Porque a palavra estava na sua mente e no seu coração. Lembra que diz o Salmo 119, guardei no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. A palavra precisa sair do papel e entrar na nossa alma. E aí nós vamos meditar nela dia e noite, que ela estará cravada no nosso coração. E quando surgir alguma circunstância, você vai se lembrar da palavra de Deus. Mas se você não lê, se você não medita, pode assistir toda a série de novelas que tiver aí e todos os episódios e temporadas do The Chosen, que a palavra não vai habitar no seu coração. Precisamos ler, meditar. Pode até ajudar, às vezes uma ilustração, às vezes você vai lembrar da história de alguém, você vai lembrar que você confundiu o nome dos personagens bíblicos porque você não leu o livro da Bíblia direito, mas pode até ajudar, mas precisamos ler e meditar na palavra de Deus. Mas o terceiro ponto, crianças, qual o fruto? Já desenharam aí? Eles estão mais rápidos do que eu, tenho que correr aqui. A nossa geração, irmãos, é muito egoísta, é muito individualista, mas olha o que diz o verso 3, sobre o justo, que tem prazer na lei do Senhor, medita nela dia e noite, e não anda no conselho, nem se detém no caminho, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. Quem desenhou uma árvore pode agora desenhar um riozinho perto da árvore, porque quando tem um riozinho, a árvore está sempre sendo regada, e esse rio é o rio da graça de Deus. Então, você tem dado fruto para Deus? Pense nisso. Ou será que você tem vivido só para você mesmo? Irmãos, quando a gente vive para nós mesmos, nós ficamos igual ao mar morto, que só recebe e não tem vida. Nós precisamos viver para Deus e estar com o coração disponível para o outro. Talvez você vai experimentar uma alegria que você nunca experimentou no serviço. Eu já falei isso aqui na igreja, eu lembro quando na igreja da freguesia, logo que eu cheguei, não tinha aquela igreja embaixo, era só em cima. E aí eu lembro uma vez, a gente servindo almoço, lá naquela parte de cima, lembra? Ximenes e Cris lembram bem, né? Daniel não era nem nascido. Aquela parte lá de cima. E a gente servindo almoço, eu fiquei tão feliz, irmãos, e estar servindo almoço para os irmãos, eu senti tanta alegria no serviço. Não estava tocando, não estava pregando, não estava dando aula, mas quando você experimenta essa alegria no serviço e vê que a vida não gira em torno de nós mesmos, mas é uma alegria em dar, e se cumpre a palavra de Jesus que está em Atos. Há uma palavra que Jesus disse que está registrada em Atos, que diz, Atos 20, 35, mais bem-aventurado é dar do que receber. Ali diz que o Senhor disse isso. É mais bem-aventurado dar do que receber. Quando a gente descobre isso, às vezes a nossa vida ganha novo significado. Então, se dispõe a doar. Ah, mas eu não vou ganhar nada com isso. Aí que é melhor mesmo. Se você não ganhar nada, melhor ainda. Você vai estar ganhando, talvez, o sorriso de Deus, que ninguém vai ver, mas o seu coração vai testificar que Deus está se alegrando da sua vida. Então, você tem dado fruto. E, por fim, qual destino você deseja ter? A primeira pergunta que nós fizemos é, quem são os seus conselheiros? Quem tem, com outras palavras, feito a sua cabeça? Quem tem te dado orientação? A palavra de Deus, aquilo que a palavra nos ensina, ou as coisas desse mundo? Segundo, o que te dá alegria? O que gera alegria no seu coração é a palavra de Deus, as coisas do alto. Não quer dizer que você não possa ver uma série, ver um programa, ver alguma coisa, ter alegria com outras coisas que não sejam diretamente ligadas à palavra de Deus, desde que não ofendam a santidade de Deus. Mas o que tem te dado alegria verdadeira? Você tem dado fruto? E a quarta e última pergunta, qual destino você deseja ter? E aí, crianças, é a quarto desenho aí que eu vou pedir para vocês fazerem. Qual o destino, o que vocês querem ter no final da vida de vocês? O que vocês querem ter como um destino, o lugar para onde vocês estão indo? E os Salmos 5 e 6 nos dizem isso. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. O que é a palha? Era comum naquela época, ainda é em regiões agrícolas, rurais, pegar uma grande peneira, jogar os grãos e ficar jogando os grãos para cima. Quem já fez isso? Só a Silvia. Poxa,
Nem a Cleonice fazia, não. Ah, todo mundo, aí sim. Não é assim, Silvia? O pessoal joga o grão e joga para alto. Aí o que acontece quando joga para o alto? O vento vai. O que acontece? A palha. Você joga o grão para o alto, a palha é mais leve, o vento. E o que fica na peneira? O grão. O fruto, que vai gerar o fruto. Então, a peneira é jogada para o alto, o grão é jogado na peneira e o vento vai dispersando a palha. A analogia que faz aqui com os ímpios é que eles são palha, ou seja, eles não resistem, eles não vão permanecer. Mas, diz aqui o versículo 5, por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Qual destino você quer ter? O destino da palha, que quando joga para o alto é levada pelo vento, e depois que é levada para o vento, o que eles fazem? Fica aquele monte de palha lá, o que faz com aquela palha? Junta ela todinha, bonitinha, faz um montão e taca fogo. O destino é o tormento eterno, é o inferno, daqueles que rejeitam a Deus e os seus caminhos. Mas os justos, o Senhor conhece os seus caminhos, e o caminho dos ímpios perecerá. Aí não Agostinho, não João Calvino, mas alguém anterior a ele ainda, Agostinho de Hipona, comentando esse salmo, diz assim: ser ignorado pelo Senhor equivale a perecer, e ser conhecido por ele significa permanecer. Vou ler novamente. Ser ignorado pelo Senhor equivale a perecer, e ser conhecido por ele significa permanecer. É igual o grão e a palha. A palha permanece na peneira. O grão, obrigado, gente, vocês estão atentos mesmo. Então, jogou para o alto. Quem fica na peneira? O grão. E a palha? O vento leva. O ímpio, o vento leva para o fogo eterno. Porque o inferno é uma realidade, irmãos. A gente precisa falar sobre isso. Jesus falou muitas vezes sobre o inferno. O inferno é real. Pessoas que rejeitarem a Deus padecerão eternamente no inferno. Mas o grão fica e permanece na presença de Deus, como diz Agostinho de Hipona. Concluindo, irmãos, esse salmo, ele mostra o justo, ele abre o saltério, o livro dos salmos, mostrando o caminho dos justos, mostrando aquilo que Deus espera daqueles que o amam. E o Salmo 2 fala do Messias. E outro autor chamado Palmer Robertson, ele chama a atenção que 3 grupos de salmos, 3 duplas de salmos, no saltério tem essa característica, um salmo da Torá, um salmo da lei e um salmo messiânico. O Salmo 1 fala da lei do Senhor. O Salmo 2 fala do Messias. Olha lá o finalzinho do Salmo 2. O Salmo 1 fala bem-aventurado, o que nós lemos, que não segue o conselho, o caminho, a roda dos escarnecedores. Mas olha o último versículo do Salmo 2. Salmo 2, versículo 12. Beijem o filho para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. O Salmo 1, o Salmo da lei. O Salmo 2, o Salmo messiânico. O Salmo 18, um salmo que a Cris gosta muito e eu também, Salmo de Davi, é um salmo messiânico. Davi fala ali apontando para o Messias que seria seu descendente. O Salmo 19, que vem logo depois do Salmo 18, exalta a lei do Senhor, que ela cura a alma, ela traz sabedoria aos simples. E também o Salmo 118 e o Salmo 119. O Salmo 118, que diz, bendito que vem em nome do Senhor, falando da entrada de Jesus em Jerusalém. E o Salmo 119, aqueles 176 versículos exaltando a palavra de Deus. Então, Salmo 1 da lei, Salmo 2 do Messias, Salmo 18 do Messias, Salmo 19 da lei, Salmo 118 do Messias, Salmo 119 da lei. Porque, ao longo de todo o saltério, a Bíblia quer nos chamar a atenção para a importância da palavra de Deus e do Filho de Deus. E esse Jesus que emerge aqui do Salmo 2 não é o Jesus bonitinho, com perdão da expressão para quem gosta dele, de Dave Leonardo, né? Tão bonitinho, com aquele óculosinho, assim, parece um ursinho carinhoso, só falando coisa boa. Esse ano vai ser um ano melhor do que todos, esse ano, só profetizando coisa boa. 200 mil pessoas na frente dele, ele falando que o ano vai ser maravilhoso. Não sei como ele sabe disso. Não sabe da vida de ninguém, sai cuspindo coisas boas. É tão bonitinho, então, esses coaches, né? Dá vontade de apertar e levar para casa, de tão bonzinhos. Mas não é esse Jesus dos coaches que emerge aqui do Salmo 2, que fala, beijem o filho para que não se irrite, não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Jesus não vai voltar como um ursinho carinhoso. Jesus vai voltar em grande poder e glória e vai fulminar os seus adversários. E vai trazer juízo sobre aqueles que o rejeitam. A palha vai ser queimada.
Esses coaches fazem um desserviço à fé. Que as pessoas falam, tudo bem, pelo menos eu estou ouvindo alguma palavra de Deus e estou ouvindo a oração da manhã e não entendem que estão sendo desviados do verdadeiro evangelho. O Filho de Deus vai vir em grande poder e glória e a palha vai ser queimada. E nesse dia nós seremos grão ou palha. Ele é o único justo que pisou sobre essa terra. Todos nós somos pecadores, mas ele não teve pecado. E o que fizeram com ele? O cravaram numa cruz. O açoitaram, o humilharam, cuspiram nele, zombaram dele. Mas ele ressuscitou o terceiro dia, ele subiu aos céus. Ele está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir, em grande poder e glória. E quando ele vier, irmãos, toda a impiedade desse mundo vai ser consumida. E é isso que o Salmo 1 e o Salmo 2 casam. O Salmo 18 e o Salmo 19 complementam um ao outro. O Salmo 118 e o Salmo 119. A palavra de Deus aponta para o Filho de Deus, que virá em grande poder e glória. E aqueles que o rejeitarem padecerão a sua ira, porque em breve se acenderá a sua ira, diz aqui o Salmo de número 2. Como você deseja viver nesse mundo? Como você deseja viver nesse novo ano? Seguindo o conselho de ursinhos carinhosos que se dizem pastores? Ou conhecendo o verdadeiro propósito de Deus na sua palavra? A palavra de Deus, ela é necessária para nós, irmãos. Aprofunde-se na palavra. Faça o plano de leitura. Reavalie o seu tempo. Priorize as coisas que são de fato importantes. E guarde o que está no versículo 2 e no versículo 6, bem no início do Salmo 1. O seu prazer está na lei do Senhor. Se o seu prazer estiver na lei do Senhor, se você ler essa palavra e ela impactar a sua alma, e ela abrir seu coração, e ela trouxer paz a você, se o seu prazer estiver na lei do Senhor, saiba de uma coisa, o versículo 6 diz, o Senhor conhece o caminho dos justos. Isso que nos basta, irmãos. Não interessa se ninguém vê o que você está fazendo, não interessa se ninguém conhece os seus caminhos, interessa que Deus conhece, e Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então guarde isso na sua alma, o Senhor conhece o meu caminho, mas eu estou fazendo tudo certo, ninguém valoriza, ninguém na casa me valoriza que eu sou um servo de Deus, eu leio a Bíblia todo dia, mas que diferença isso faz? Continue lendo, e você vai começar a encontrar refrigério e direção para a sua alma, e saiba que Deus vê os nossos caminhos, e isso deve nos bastar, irmãos. Se Ele vê, se Ele conhece, isso nos basta. Nós vamos participar da ceia do Senhor. As crianças terminaram? Então vão terminando aí.